Nós vamos antes orar ao Senhor. Senhor, nós adoramos a Ti, nós Te glorificamos. Agradecemos a Ti por este momento, por este dia, pela Tua presença conosco, pela orientação que Tu tem nos dado, porque Tu tem nos dado graça, Tu tem nos dado vida, Tu tem nos dado forças para vencer as lutas, as tribulações, e Tu tem nos dado a alegria de viver na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua igreja, por todos que estão aqui nesse instante, aqueles que estarão ouvindo esta palavra. Venha sobre nós a Tua sabedoria, Senhor. Deus, que Teu Espírito fale aos corações de cada um daqueles que ouvirem essa palavra. Ó Deus, obrigado pela vida de todos, aqueles que estão ainda chegando. Fala com cada um dos Teus servos. Abençoa esta igreja de forma poderosa, Senhor, esta escola dominical. Este dia seja um dia separado para Te honrar, para Te exaltar, Senhor, Deus, para Te louvar. Ó Deus, para render graças a Ti. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós colocamos tudo nas Suas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós falamos que quando o homem recebe o Espírito de vida, ao conhecer o Senhor, entende tudo o que está por vir e o que está reservado, tanto para os fiéis que permanecerem na presença do Senhor, quanto aos infiéis, a saber, os que receberam, mas voltaram atrás, os que ouviram, mas não deram crédito, os que ouviram, mas se rebelaram. A todos os infiéis, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, está aguardando um juízo terrível. E por conta disso é que o Senhor nos dá tanta oportunidade e prepara tantas pessoas para continuarem levando à frente o Evangelho de Cristo, as novas de salvação, porque a palavra de Deus é muito clara, que diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, todos se afastaram de Deus, mas o Senhor ama a todos. Entretanto, Ele ama, mas Ele quer que aqueles que ouvem a sua palavra, cheguem-se até Ele, recebam e permaneçam, para que então nós possamos viver um relacionamento perfeito com Deus. Eu queria só lembrar aos irmãos que todos podem fazer perguntas, se quiserem, dentro do assunto, porque nós temos pouco tempo para isso. Então, dentro do assunto, os irmãos podem fazer perguntas e trazer as suas dúvidas para que a gente possa tentar tirar, ok? Queria que ficassem à vontade, mas prestassem bastante atenção, porque nós precisamos que todos entendam aquilo que está sendo ministrado. A Bíblia nos chama a atenção para testemunhar em toda a palavra de Deus, e aí é por conta disso que nós estamos falando também sobre o homem, é que a palavra de Deus ela foi entregue pelo Senhor a nós, ao povo, para que possamos compreender aquilo que nós precisamos fazer, realizar, o nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos ter uma profundidade na aproximação com o Senhor e conhecer os seus desígnios e as suas bênçãos para as nossas vidas, aquilo que está separado para o homem. Então a Bíblia também nos chama a testemunhar em tempo e fora de tempo, conforme nós lemos na palavra de Deus. Na alegria, na luta, na resistência, na paz, na guerra, o tempo urge, passa, né? Nós vemos que as coisas estão acontecendo de forma muito rápida e o tempo nós cremos que está acabando. A Bíblia, ela descreve um quadro muito difícil, um quadro terrível para todos aqueles que não receberem ao Senhor, aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. Um destino terrível, né? E é por conta disso, por conta de toda essa situação, por conta desse destino que aguarda o homem que se rebelou contra Deus, é que Jesus Cristo morreu por nós, né? É que Deus fez um grande sacrifício, abrindo mão do melhor que Ele tinha, que Ele tem, para entregar, para morrer por nós, por cada um de nós, né? Então, nos amou de tal forma que Ele deu o Filho amado, aquilo de melhor que Ele tinha, para que nós tivéssemos então vida, para que todos aqueles, a Bíblia diz, todos aqueles que nele crê,
não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, o destino do homem sem Cristo é terrível. Tribulação e angústia, lá em Romanos 2,9, pranto e ranger de dentes. Esse é o destino do homem sem Deus. E a Bíblia é muito clara com relação a isso. O homem que não recebe o Senhor, que afasta-se, ou que deliberadamente entra em confronto com Deus, está previsto um destino terrível para eles. Lá em Mateus 22, 13, 14, 25, 30, fala sobre a eterna perdição, lá em 2 Tessalonicenses 1, 9. O quadro final descrito pela Bíblia aos perdidos, os que não receberam ao Senhor, e é por isso que nós estamos tratando desse assunto, é chamado de lago de fogo, o quadro final do homem sem Deus, aquele que rejeitou ao Senhor, aquele que não recebeu ao Senhor, aquele que rejeitou o sacrifício do Filho de Deus, é um local chamado lago de fogo. É o destino final. É chamado lago de fogo, onde já estarão os anjos rebeldes, e a Bíblia, nós falamos aqui um pouco sobre isso, sobre aonde estarão os anjos rebeldes, aonde estará Satanás, aonde estará o inferno, o falso profeta, a besta, a morte, e então todos os que compareceram diante do trono do grande e todo-poderoso, aquele chamado o trono branco, aquele que a Bíblia traz como o grande trono branco, é chamado, esse momento então é um momento muito difícil de ser encarado por todos aqueles que comparecerem a esse julgamento, chama-se o último julgamento, é o julgamento final, um julgamento que não é para absolvição, mas para condenação eterna. E essa condenação, meus irmãos, infelizmente, muitos por aí dizem que, não, isso aí joga-se no lago de fogo, conforme está descrito na Bíblia, e a alma vai ser incinerada, vai acabar, mas não é verdade. A Bíblia Sagrada não pode ser subvertida simplesmente a palavras que pessoas querem que aconteçam. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Nós vamos ler algumas passagens, mas esse lago de fogo, quando no último momento, o julgamento do homem final, aquele que não recebeu, que não viveu na presença do Senhor, não aceitou a orientação de Deus, ele será lançado então, será julgado e lançado no lago de fogo, onde já estarão então o inferno, Satanás, os anjos rebeldes, o falso profeta, a besta, a morte, e então todos os que comparecerem diante do último julgamento, o julgamento do trono branco. É o que diz a palavra de Deus. Os quais são julgados e recebem a sentença, a saber, grandes, pequenos, nobres, plebeus, ricos, pobres, senhores, servos, todos estes estarão sendo da mesma maneira, sem acepção de pessoas, sem dividir grandes, pequenos, ou famosos ou não, todos estarão sendo jogados, lançados no lago de fogo. Estes, em todas as épocas, desde a criação do mundo, desde que o homem se rebelou contra Deus e não voltou atrás na sua decisão, porque Deus dá possibilidade de voltar atrás, desde que haja tempo para isso. Todos que não estão listados no livro da vida, esse livro da vida, alguns contestam, dizem que não, isso é uma conversa fiada, porque Deus não tem uma caneta, um papel para ficar escrevendo. Quando a Bíblia fala sobre o livro da vida, fala-se para que nós possamos entender algo que está sendo previsto dentro de tudo aquilo que vai acontecer. Então, na verdade, Deus não tem um livro conforme um caderninho para escrever, conforme nós poderíamos entender, mas é para que nós entendamos que todos estão diante de Deus, todos comparecerão diante de Deus, todos, isso independente de tempo ou de espaço, mas todos desde o princípio da humanidade. Hoje calcula-se que aproximadamente hajam nascidos e morridos aproximadamente 100 bilhões de pessoas. Hoje nós temos no mundo 7 bilhões e quase 7 bilhões e meio de pessoas, mas desde que foram criadas, que foi feita, a criatura iniciou-se,
a partir do momento em que Deus fez o homem até hoje, calcula-se que aproximadamente 100 bilhões de pessoas nasceram, morreram, e hoje restam mais ou menos 7 bilhões e meio de pessoas, né? O que é o Lago de Fogo? Local de tribulação e angústia, né? Nós vamos tratar desse assunto apenas superficialmente, por conta de que essa matéria, a nossa matéria não é exatamente essa. Apenas esta matéria está contido dentro daquilo que nós pretendemos trazer, que é a análise bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Mas lá em 2 Tessalonicenses, nós vamos ler alguns textos referentes a isso. Evidentemente que não vamos ler o contexto, mas os irmãos podem fazer isso e podem estudar e creem naquilo que está escrito, né? Não precisam negar, mas vejam o que está escrito, leiam, estudem, para que então tomem as suas conclusões. Lá em 2 Tessalonicenses, enquanto o pessoal não chega ali do nosso painel, nós vamos ler por aqui. Os irmãos, se quiserem abrir as suas Bíblias também, façam isso, que nós vamos estar lendo. No capítulo 1, no versículo 7, está escrito, falando sobre o lago de fogo, o destino final de todos aqueles que não estiverem diante do Senhor, aqueles que não receberam ou que simplesmente voltaram-se contra Deus, rebelaram-se contra Deus, ou deixaram de crer no Senhor, que não acreditaram. Aí no versículo 7, então, a partir do versículo 7, de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, então está escrito: e para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu, com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna. Irmãos, essa palavra eterna não adianta, porque tem algumas pessoas que tentam dizer, não, esse eterno aí é apenas por um tempo. Mas não é, esse eterno é eternamente, conforme nós estaremos também. Aqueles que receberam o Senhor, que permanecem na presença do Senhor, que entenderam quem é o Senhor, também viverão eternamente na presença do Senhor. A alma, o espírito não morre jamais. Não há fogo que consuma o espírito que é colocado por Deus. Então, porque o espírito, quando ele é posto dentro do homem, ele vem de alguém que é eterno, que é o Senhor Deus. Deus colocou o Espírito dele sobre os homens, nós estudamos aqui, e esse Espírito jamais morrerá, né? Então, infelizmente, é por isso que nós falamos 2 semanas atrás, que alguns são chamados e com lágrimas pregam o Evangelho. Eu disse que nós vamos trazer algumas passagens relacionadas a isso. Então, irmãos, lá no versículo 9, de 2 Tessalonicenses, no versículo 1, diz: estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Amém, meus irmãos? Essa é uma das partes que fala sobre essa questão do lago de fogo. Lá em Romanos 2, 5 a 11 também, capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículos 5 até o versículo 11 diz: mas segundo a tua teimosia e teu coração, eu estou lendo aqui em uma tradução, os irmãos podem ler nas suas traduções aí, mas é um pouco diferente, tá, irmãos? A minha é na século 21, tá? Almeida, século 21. Mas segundo tua teimosia e teu coração, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti, no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Aqui, Paulo está falando aos romanos, está falando a gregos e gentios, ou seja, a judeus e gentios. Ele está falando, está englobando toda a população, ele está falando, englobando todos. Que retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim, ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem,
procuram glória, honra e imortalidade. Mas, no versículo 8, ele diz: mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado, em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Ou seja, primeiro ao judeu, por quê? Porque os judeus, a gente sabe que todos os propósitos de Deus foram entregues primeiro ao judeu, né? Foram o culto, a glória, a honra, né? As promessas, a lei, tudo isso foi entregue primeiro ao judeu. Mas o judeu abriu mão disso, né? E aí os gentios entraram também juntamente com os judeus, recebendo as bênçãos de Deus. Entretanto, Paulo está dizendo aqui aos gregos, aos judeus e aos gentios, né? Ou seja, toda a população está englobada nisso. Mas glória e honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Em Deus não há parcialidade. Amém, meus irmãos? Então aqui, o que é o lago de fogo? Local de tribulação e angústia. Um local, como nós vimos lá em 2 Tessalonicenses, de eterna perdição. Um local de pranto e ranger de dentes, em Mateus 22. Vamos ler lá em Mateus 22. Todos que puderem, abram suas Bíblias, porque podem ter uma tradução um pouquinho diferente. Mateus 22, apenas o versículo 13. Então, o rei ordenou aos servos: amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Um local onde há choro e ranger de dentes. No capítulo 25, também de Mateus, no versículo 30, irmãos, aqui nós estamos considerando apenas alguns versículos, mas se os irmãos quiserem, e eu acho que deve, busquem nos versículos posteriores e também nos anteriores, que vocês verão, se estudarem com toda calma aquilo que o Senhor está dizendo, vocês verão que esta é a verdadeira revelação. No capítulo 25, no versículo 30, no capítulo 25, no versículo 30, também de Mateus, diz: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes também. Também esse sofrimento final do homem que não tiver o Senhor, fala sobre uma fornalha de fogo, em Mateus 13, também 13, no versículo 42, Mateus 13, versículo 42. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes, haverá pranto, choro e ranger de dentes, chamado fornalha de fogo. Também no versículo 50 ainda, no capítulo 13, Mateus 13, versículo 50. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. No versículo 42, e lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro, pranto e ranger de dentes, da mesma maneira. Esse local também é chamado de cadeias de escuridão, que está lá em 2 Pedro. 2 de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Eu vou ler toda essa parte, irmãos, porque é importante que a gente entenda, pelo menos, um pouco do contexto. Essa parte é chamada, Pedro chama de cadeias da escuridão. A partir do versículo 4, 2 de Pedro, no capítulo 2, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou no Tártaro e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo.
também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida indecente daquelas pessoas sem princípios, porque vivendo entre eles, este justo afligia sua alma todos os dias, ao ver e ouvir as obras perversas dele, o Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Então aqui mostra-se, irmão, no versículo 9, mostra o grande amor de Cristo, né? O grande amor de Deus pelo ser humano. Embora que esse amor, ele não contempla a maldade, a impiedade, a falta de consideração a Deus, o enfrentamento contra Deus, não contempla. A justiça de Deus é perfeita. E ele diz com toda clareza, porque aqui está escrito, é a palavra de Deus, no versículo 8, porque vivendo entre eles, este justo afligia sua alma todos os dias, ao ouvir as obras perversas daquele povo, daquela ocasião. A gente conhece essa passagem muito bem, né? O Senhor também saberá livrar da provação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos. Ou seja, saberá livrar todos aqueles que se colocarem diante dele e também saberá castigar todos os injustos. E aí ele diz que já estão sendo castigados, reservados para o dia do juízo, né? No versículo 10 diz, principalmente os que seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam toda a autoridade, presunçosos e arrogantes, não receiam difamar seres gloriosos superiores. Isso aqui nós podemos ver lá no livro de Judas também, né? Ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles acusação difamatória diante do Senhor. Mas estes homens que, à semelhança de animais irracionais, vivem por instinto natural para serem presos e destruídos, difamando o que não entendem, perecerão na sua corrupção. Irmãos, aqui está englobando todos aqueles que voltam-se contra o Senhor. E nós estamos colocando isso em bastante evidência, irmãos, porque nós vemos isso nesses dias de forma muito clara, né? A sociedade se entregando aos desejos deles, da própria carne, substituindo a glória de Deus que foi colocada sobre eles, pela glória da carne, do fazer aquilo que querem e que interessam, e dizendo, o Senhor não é sobre mim. Hoje nós vemos com muita clareza a sociedade organizando-se para destruir toda aquela parte moral que Deus colocou sobre toda a sociedade, né? A forma justa e limpa que Deus colocou sobre o homem, né? Da mesma forma, aqui fala nos versículos anteriores sobre Sodoma e Gomorra. Eu acredito, irmãos, se a gente olhar com um olhar claro, que hoje nós estamos vivendo dias possivelmente piores do que aqueles dias, porque hoje está institucionalizado o pecado, né? Pela a própria lei. A lei faz-se de acordo com as necessidades do homem se depravar a si mesmos, né? E muitos têm até receio de se levantar contra isso. Eu, como já estou bastante velho, eu nem ligo para isso, né? Porque se eu for julgado, eu já sou julgado pelo Senhor. Então, eu não tenho nada contra falar contra aquilo que eu vejo que está se levantando contra a Bíblia. A palavra de Deus é muito clara, que diz que os covardes não herdarão o reino de Deus, né? Os covardes são aqueles que negam o Senhor. Esses também não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, no versículo 3 diz, recebendo a justa retribuição da sua injustiça, tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia. Eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações,
quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecar, enganam os inconstantes, e têm o coração exercitado na ganância, são malditos. Eles se desviaram, deixando o caminho reto, e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão. Um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, névoas lavadas por tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Para esses homens está reservada a escuridão das trevas. Pois, proferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Isso aqui é a palavra de Deus. Quem quiser pode estudar, deve fazer isso. Prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Assim, se depois de escapar da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior do que o primeiro. Ou seja, aquele que conheceu o Senhor, né, mas que revoltou-se contra a forma como o Senhor quer trabalhar na vida deles, ou não aceitam por conta, às vezes, do seu orgulho, ou da sua visão desse mundo, né? Então aqui diz que voltam-se. Assim, depois de escapar da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, ou seja, por este mundo, pelas coisas do mundo. O seu último estado tornou-se pior do que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia dado. Isso é a palavra de Deus, né? E não tem como contestar, mas os irmãos leiam, estudem, para que possam entender. Fala-se também do tormento eterno. O lago de fogo também é chamado de tormento eterno, em Mateus 25. Mateus 25, no versículo 46. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Eu não sei qual a dificuldade que se tem de entender, né, que somente o castigo eterno não é eterno, e a vida eterna é eterna. Porque o Espírito que Deus colocou sobre o homem é o mesmo, é eterno. O Espírito que Deus colocou sobre o homem não morre, porque vem de Deus que é eterno. Mas muitos por aí tentam subverter essa posição, essa possibilidade. O homem que vai viver com Deus, vai viver eternamente. O homem que vai viver afastado de Deus, no castigo, não vai sofrer eternamente. Não é isso que a Bíblia fala em lugar nenhum. Em todos os lugares onde se chama a atenção para isso, diz que o sofrimento é eterno. O camarada é lançado no lago de fogo e ele não se despedaça, ele não deixa de existir. Ele vai continuar existindo por toda a eternidade, assim como diz a palavra de Deus. Inferno de fogo, que nunca se apaga, também é chamado esse local onde irão os injustos, aqueles que não tiverem seus nomes lá no livro da vida. No Evangelho de Marcos, se os irmãos quiserem, pode ir procurando aí, tá, irmãos? No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 43, no versículos 43 e 44, diz o seguinte: e se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Aqui, irmãos, evidentemente que não está falando para você cometer um pecado, você cortar a tua mão, porque aí a gente ia ficar sem, daqui a 2 dias ou 3, porque Deus, Ele é amor, né?
Entretanto, esse amor não nos dá direito de viver no pecado. Nós pecamos todos os dias por pensamentos, ou por obras, ou por forma como nós andamos, ou por conta do que nós vemos, ou por conta de deixarmos o Senhor, de realizar aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Mas, quando fala nesta parte, não está falando desse pecado, porque esse pecado, nós cometemos esse pecado e nós nos arrependemos. Todos aqueles que se arrependerem têm direito. Aqui também é chamado de lago de fogo e enxofre, ardente lago de fogo e enxofre. Lá em Apocalipse 19, nós já lemos essa passagem algumas vezes, eu creio que todos os irmãos conhecem. Apocalipse 19, no versículo 20, é chamado de ardente lago de fogo e enxofre. E diz, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Aqui está falando sobre a besta, o falso profeta, que foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, onde a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Aqui está dizendo que a fumaça do tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Esse é o local chamado lago de fogo, e que é para todo o sempre, que não tem um intervalo de tempo. Nós podemos ver isso aqui lá em Apocalipse 14, no versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia e nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal da besta. Não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e sua imagem, e nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui a gente vê toda essa questão. Por tudo o que é e o que aguarda todos aqueles que rejeitam ao Senhor, é que aqueles crentes, lá do princípio, quando nós estudamos a respeito, principalmente dos apóstolos, dos antigos discípulos do colégio do apostólico, assim como aqueles que se converteram, aquela quantidade de discípulos que foram formadas, que foi formado naquela época de Jesus, lá no início da igreja. Por isso que eles pregavam com toda a intrepidez, muitas vezes com lágrimas, e até sacrifício de suas próprias vidas, até com dificuldades de serem recebidos pela sociedade. Muitos entregaram as suas vidas. Quando a Bíblia fala sobre a morte dos discípulos, dos apóstolos, menos João, mas todos os outros foram mortos de forma terrível. Eles entregaram as suas vidas por conta de conhecerem o futuro da humanidade, daqueles que não conheceram Jesus, que não receberam Jesus, que não aceitaram o sacrifício de Jesus pelas suas vidas. Então, por conta disso, eles se decidiram. Quando fala sobre esses apóstolos, na Bíblia não está escrito, mas muitos entregaram as suas vidas, além desses apóstolos, assim como hoje muitos entregam as suas vidas, indo para locais difíceis, né? Eu não estou falando indo para a África não, né? Porque, como eu falei, a maioria dos missionários, quando alguém acha ou entende que deve ser um missionário, às vezes por uma questão de querer fazer algo para o Senhor, mas muitas vezes dizem, eu vou para a África. A primeira coisa que o missionário diz, né? Muitos, não são todos, eu vou para a África. Mas aqui do lado tem gente morrendo da mesma forma como tem lá na África, nos países da África, morrendo por falta do conhecimento de Cristo. Evidentemente, irmãos, que eu vou abrir um espaço aqui. Aqui em Nilópolis, por exemplo, eu duvido que alguém não ouviu falar de Jesus, né? Mas é importante que as pessoas conheçam a essência de quem é esse Jesus, do qual nós falamos. E essa essência, eles vão conhecer quando nós tivermos
um conhecimento do Senhor, nos aprofundarmos da palavra de Deus, e intercedermos, orarmos, Senhor, olha, a minha vida está aqui, como Paulo diz, né? Sacrifício vivo, lá no capítulo 12 de Romanos, né? Entregar a sua vida para realizar um trabalho aonde o Senhor mandar, e não aonde eu quero ir, né? Entender qual é o plano de Deus, que está na palavra de Deus, e não apenas ouvir, mas ouvir, estudar, entender e praticar aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, há diversos lugares difíceis para se ir pregar o Evangelho. Então, aqueles homens, não só os apóstolos daquela ocasião, mas muitos, um exemplo muito claro, Estevão, né? Estevão, um diácono, que entregou sua vida de forma terrível, né? Por conta do Evangelho de Cristo. Ele foi apedrejado, nós sabemos. E Paulo foi um dos que estavam presentes lá no apedrejamento de Estevão e que permitiu que isso acontecesse. Lá no finalzinho do capítulo 8 de Romanos, né? Aliás, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. No finalzinho do capítulo, então você vê, Paulo estava presente e consentiu naquilo que acontecesse. Eu creio que ali foi um grande testemunho quando ele diz que Estevão, naquela ocasião, ele olha para o céu e diz, eu vejo os céus abertos. Ele diz, Senhor, perdoa a esses que estão aí, porque eles não sabem o que fazem, eles não conheceram a Ti. E eu creio que aquilo mexeu muito com Paulo, mas isso é uma outra questão. Então, com o sacrifício das suas próprias vidas, Paulo era um dos que viam a condição perdida da raça humana. Lá no capítulo 2, de 2 Coríntios, no versículo 4, Filipenses 3,18, ele via a condição perdida da raça humana, a maldade do pecado, a distorção do Evangelho, ele via tudo isso. Naquela ocasião já havia essa condição, essa situação, né? A distorção do Evangelho de Cristo, né? Por homens que queriam aparecer, e aí naquela ocasião ele via isso, e o perigo de rejeitar o Senhor como coisas tão graves, que sua pregação era frequentemente acompanhada então de lágrimas. Eu vou ler então aqui, irmãos, no capítulo 20 de Atos. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, tá, irmãos? De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes, bem saber de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, e o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá lá. Senão que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei, pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis estarão no vosso meio, e não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas distorcidas, para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, e com lágrimas de aconselhar cada um de vós. Então, Paulo, aqui tem um relato de Paulo, mas quando nós estudamos a respeito de Pedro, principalmente, né, nós vemos a forma como ele se decidiu a pregar o Evangelho por conta de toda a falta de entendimento de quem era o Senhor naquela ocasião, né? E que muitos se levantavam para distorcer o Evangelho de Cristo, a pureza do Evangelho de Cristo. Eu fico pensando, será que hoje não está mais ou menos dessa maneira, né? Hoje, se nós olharmos com olhos responsáveis, nós vamos entender que nós temos grandes dificuldades na compreensão do Evangelho e na distorção do Evangelho de Cristo também. Então, por isso que Paulo, ele pregava dessa maneira. Aqui está falando somente sobre Paulo, mas tem diversas passagens, eu tenho aqui, mas nós não temos muito tempo para isso, e o nosso estudo é um pouco mais além. A partir do momento em que conheciam o Evangelho e conheciam o futuro que aguardava a cada um dos que rejeitavam o Senhor, tornavam-se defensores da palavra de Deus contra as distorções e as doutrinas falsas. Eu vou ler em Filipenses, irmão, só uma passagem. Carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 1, no versículo 17. Mas aqueles anunciam a Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões, né? Então, doutrinas falsas trazendo problemas para o seio da igreja, para aqueles que pregam o Evangelho. O sinistro fato do castigo eterno para os ímpios é a maior razão para levar o Evangelho a todo mundo e fazer o possível para persuadir, ou seja, para que as pessoas possam entender, para persuadir a se arrependerem e aceitarem a Cristo, antes que seja tarde demais. De acordo com a palavra de Deus, os seres humanos são, em geral, hoje, por causa do pecado, divididos em 2 classes, de acordo com a palavra de Deus, né? Nós podemos ver claramente que há uma divisão em 2 classes, a saber, o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ou seja, a pessoa irregenerada, aquela que não foi regenerada, que não recebeu ao Senhor, que não está na presença de Deus, governada por seus próprios instintos naturais. 2 Coríntios, 2 de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler essa parte. No capítulo 2, no versículo 14. Mas graças a Deus, por Cristo, porque que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Então, é governado por seus próprios instintos naturais. Aquele homem que não conhece o Senhor. Mas, 1 Coríntios, ele diz também, aqui seria o homem que tem os processos, que tem o conhecimento natural. Mas, em 1 Coríntios, sobre o homem espiritual, mas o homem natural, então no capítulo 2 também, de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 também, fala sobre o homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas.
as coisas de Deus, ao homem natural, são absurdas, não tem sentido, né? Paulo, quando escreve lá, quando continua aqui no capítulo 3 e capítulo 4 também da sua carta aos Coríntios, primeira carta, ele vem definindo toda essa questão do homem natural e o homem espiritual, né? Que as coisas de Deus para o homem natural, o homem que estuda somente as filosofias, né? Que estuda o crescimento natural das coisas, o desenvolvimento natural, torna-se loucura o conhecimento de Deus. Deus, para esse homem, é difícil de entender. 2 de Pedro 2, versículo 12. Mas esses homens que, à semelhança de animais irracionais, vivem por instinto natural para serem presos e destruídos, difamando o que não entendem, perecerão na sua corrupção. Esses homens que têm os instintos naturais, que são irregenerados, essas pessoas não são guiadas pelo Espírito Santo. A pessoa que não tem Deus no seu coração, que não entende quem é Jesus, elas não são guiadas pelo Espírito Santo. Não pode, de forma alguma. Se a Bíblia diz que quando nós conhecemos o Senhor, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo que reside em nós. Ora, o homem natural, o homem que não conhece, que não abre mão dos seus princípios, seus conceitos, e não recebe o Senhor na sua vida, eles não são guiados pelo Espírito de Deus, não são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, 9. Romanos capítulo 8, versículo 9, diz: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, ou seja, aquele que conhece o Senhor. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Estáis sob o domínio do Espírito, se é que o Espírito de Deus domina, está em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É uma lógica que não precisa nem se aprofundar nesse estudo, né? Estão sob o domínio de Satanás. Atos 26, ou seja, aquele que não tem o Senhor, que não recebe o Senhor na sua vida, que não aceita que Deus dirija a sua vida, é muito claro também. Não podemos jogar um monte de cinza em cima disso. Lá no capítulo 26 de Atos, no versículo 18. Para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz. Ou seja, aquele que não tem o Espírito de Deus está em trevas. E aí o Senhor, ele é chamado, ele vem para entregar a sua vida, para que as pessoas vejam, né? Para que todos aqueles que nele crê, sejam salvos, recebam então o Espírito de Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, ou seja, no Senhor, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz. Aqui, nos versículos anteriores, a gente pode entender isso, né? E do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, ou seja, em Cristo. São escravos da carne e das paixões deste mundo. Aquele que não tem o Senhor na sua vida é escravo do pecado e das paixões desse mundo. Quem não tem o Senhor na sua vida é assim, ele pode ser uma pessoa muito justa, uma pessoa, gente boa, que faz boas obras, mas se não recebe o Senhor na sua vida, ele é escravo de si mesmo, das paixões desse mundo. Efésios, aqui na carta de Paulo aos Efésios, está falando sobre essa questão. Efésios 2, versículo 3, entre os quais todos nós também, antes, todos nós, ele está englobando,
todos nós, antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira. Aqueles que não tinham Jesus, aqueles que não têm Jesus, que abrem mão desse privilégio de ter Jesus na sua vida, isso aqui é muito claro. Seguem os desejos carnais, fazem a vontade da carne e da mente. Aí diz, éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais que não conhecem ao Senhor. Pertencem ao mundo, estão em harmonia com ele, com o mundo, estão em harmonia com o mundo, lá em Tiago 4,4. Por que nós estamos lendo essas passagens, irmãos? É porque é necessário para que a gente veja que nós não estamos apenas falando porque achamos bonito, mas porque está na palavra de Deus e que precisamos conhecer para saber o destino que ao mundo está entregue. O destino que todos terão, aqueles que não conhecem o Senhor. Em Tiago 4,4 diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou seja, aquele que é amigo do mundo, ou que se adapta, se adequa às coisas do mundo, tornam-se inimigos de Deus, ou são inimigos de Deus. Né? Rejeitam as coisas do Espírito, 1 Coríntios 2,14, que nós já lemos. A pessoa natural não consegue compreender a Deus, nem os seus caminhos. Pelo contrário, depende do raciocínio e das emoções humanas. O homem espiritual, nós vamos avançar só mais um pouco, irmãos, porque nós queremos concluir esse assunto. O homem espiritual, aquele que tem o Senhor, 1 Coríntios, 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 15. Esse aqui é o homem espiritual. Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Aqui, irmãos, os irmãos depois podem ler o contexto que vão entender essa passagem. É aquele regenerado que tem o Espírito Santo. Esse tem mentalidade espiritual, conhece a vontade de Deus. 1 Coríntios 2. 1 aos Coríntios 2, a partir do versículo 11. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Então esse é o homem espiritual. Ele vive de acordo com o Espírito de Deus. Romanos 8, 4 a 17. Nós não vamos ler essa passagem, porque é muito longa, mas os irmãos depois podem ler. Também nós vemos lá em Gálatas, Romanos 8, 4 a 17. Também em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16 até o versículo 25, também os irmãos devem conhecer, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Depois os irmãos dão uma ledinha, tá? Esse crê em Jesus, esforça-se para seguir a orientação do Espírito que nele habita, ou seja, o homem espiritual, aquele que tem o Espírito de Deus. Seguir a orientação do Espírito que nele habita e resiste aos desejos sensuais, ao domínio do pecado. Está em Romanos 8, 13. Nós vamos ler essa passagem.
Romanos 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui está falando que todos os que são guiados por quê, irmãos? Pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, não são todos, somente por querer, mas aqueles que se permitem ser guiados pelo Espírito de Deus. Esses, então, são filhos de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Por tudo o que aguarda o homem, por tudo que Deus projetou para o homem, por tudo que ele preparou e será cumprido, por todo o sacrifício que ele fez para resgatar o homem, por amor à sua palavra, por sua justiça, é que ele ainda hoje chama pessoas, investe naqueles que ouvem a sua voz, consagra e os envia a realizar seus planos. Então, irmãos, aqui nós, evidentemente, que nós estamos andando um pouco rápido, porque apenas estamos dando uma passada sobre aquilo que é preciso que nós conheçamos o porquê, e aqui nós estamos trazendo o porquê da palavra de Deus. Alguém disse em uma ocasião, e eu não concordo, não tenho nada contra quem concorda ou discorda, eu não concordo, é que a Bíblia foi escrita de Deus para Deus. Um cidadão estava dizendo isso, eu não concordo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita, na minha opinião, para que nós conheçamos o nosso Deus, conheçamos os seus planos, aquilo que Ele tem destinado para o homem que confia nele, viver na sua presença. E hoje eu estava lendo de madrugada, observando algumas passagens, vendo sobre o povo de Deus que recebeu as orientações de Deus lá no Sinai. Aquele povo esteve durante um tempo ali, lá na área lá do Sinai, para receber a orientação de Deus. E Deus entrega então tudo aquilo que o homem precisava conhecer dele. Mas, infelizmente, os homens, muitos abrem mão daquilo que Deus destinou ou quer dar para eles. Por conta de diversas situações, não vem ao caso. Então, eu creio, a palavra de Deus foi entregue para os homens, foi destinada aos homens, para que possam conhecer os princípios, os estatutos, a orientação, aquilo que tem sido preparado para eles, para um dia viverem diante dele. Entretanto, nem todos querem. E aí a palavra de Deus também traz uma informação sobre todos quantos rejeitam a palavra de Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas. Tudo que Deus faz tem um propósito. E Ele vai exercer toda a sua justiça em todo o tempo. Evidentemente que com amor, mas com justiça. E Ele dá todo o tempo para o homem e todas as possibilidades de o homem receber aquilo que Ele projetou para eles. Mas muitos negam, abrem mão. E por conta disso, irmãos, é que Deus chama e prepara homens para viverem, muitas vezes, em sacrifício. Alguns maiores sacrifícios, outros menores sacrifícios. Para realizar a obra do Senhor e trazer informações sobre aquilo que Deus tem preparado para os que o amam e também para os que não o amam, se rebelam contra a verdade sagrada. Então, irmãos, nós falamos um pouco aqui sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, sobre o pecado, sobre o homem. E agora, então, na próxima semana, aliás, na próxima aula, nós então daremos então início à nossa matéria propriamente dita, que é análise bíblica do Novo e do Antigo Testamento. Do Antigo e do Novo Testamento. Infelizmente, nós precisávamos andar rápido, mas precisávamos também dar essa introdução, porque a palavra de Deus, ela foi trazida
para que nós conhecêssemos a Deus. Então, nós precisávamos trazer algumas informações sobre isso. Evidentemente que nós não nos aprofundamos, porque cada assunto desse leva muito tempo, gasta-se muito tempo e nós não temos, a nossa matéria não é esta, a nossa matéria é a análise bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Alguém quer fazer alguma pergunta, irmãos? Na próxima aula nós traremos também um questionário e vamos entregar para os irmãos para que todos possam preencher. E eu gostaria muito que vocês fizessem isso. Amém, meus irmãos? Eu sou grato a Deus pela vida de vocês.